pessoal, como estão? Tudo bem? Guilherme aqui. Estão passando para para mais um capítulo do Nosso Lar, um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, em 1943, 44, mais ou menos. É 43, eu estava verificando isso, né? A mensagem inicial do Emmanuel, do André Luiz, é de 43, lá em Pedro Leopoldo, e eu acho que a publicação foi só em 44. Então, o início do trabalho psicográfico foi feito em 43, isso geralmente dura alguns meses, né? Ah, e aí, enfim. Bom, próximo capítulo, deixa eu pegar aqui. Eu tô com um livro do Há 2000 anos, que eu tô terminando, né, pessoalmente. Tô no último capítulo, inclusive, tô para terminar. Mas o Nosso Lar, que estamos fazendo aqui, estamos no capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, correspondeu ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando. O pai dele despojou, né, um dia todos os bens do Silveira. Vamos ver, né? Um negociante inflexível. Vamos ver. O Silveira falou, francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito, o clichê do passado. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, o mesmo que a mora, o mesmo que a moreira. Nossa, não é possível que. Bom, enfim. Pedia mora, implorava concessões justas. Humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai que esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença e todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Olha que coisa, né? Então, uh,
É isso, o Silveira estava mal, ele, pelo jeito, devia o pai do André Luiz. Ele já estava mal, já estava acamado. A mulher foi lá pedir e ela foi pedir pro pai do André Luiz, aí ela olhou pra mãe do André Luiz, tipo, tentando uma ajuda feminina, né, de mulher para mulher. A mãe tentou interceder, aí o pai falou que não. E aí quando ela saiu, ele deu uma escorraçada, vamos dizer assim, na mulher, como já se viu, você se meter nos negócios, né? E, enfim, o pai foi inflexível, não fez nada para ajudar. E o André falou que lembra quando eles estavam tirando o piano da casa deles para, infelizmente, de alguma forma vender ou pegar para eles, né? Enfim, e receber o dinheiro é, do Silveira, né? O pai recebeu o dinheiro do Silveira. Queria desculpar-me e todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Até ele encorajou o pai a consumar o iníquo. É cada iníquo, né? Contrário à equidade, o injusto, para consumar o injusto atentado, mal julgado, enfim. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim, não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias, via apenas os direitos de minha mãe, de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro e em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava minha realidade. Tem visitado o velho? Olha que coisa, né? Então tudo isso passou na cabeça dele e ele, puta, sem saber o que fazer, vendo o cara na frente dele, né? E o Silveira tem visitado o velho? O velho tá entre aspas aqui, né? Aquela pergunta, a evidenciar o espontâneo carinho, aumentava o meu pejo, mas é cada palavra, pejo com J, pudor, vergonha, aumentava a minha vergonha. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos, expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. A felicidade, olha aqui, que legal essas pequenas. Já tive a felicidade, né? Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo, a bela oportunidade? Que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento. Identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos, né? Não tema. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa, empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representam honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Ele falando, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho.
Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes, trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, e fixando oh, meu Deus, e fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Nossa, acabou. Então, é isso, né? Às vezes, é claro que hoje o André tendo a consciência que tem, provavelmente ele não faria o que ele fez, né? O que o pai fez, o que, né, estando no lugar do pai, ou estando, não sei com que idade ele tinha, quando ele vivenciou tudo isso, talvez ele pudesse ser mais ativo, né, e falar com o pai, vamos tentar melhorar isso e tal, hoje com a consciência, mas talvez ainda assim foi necessário o Silveira ter passado por isso, né, que foi o que ele falou, foi talvez, enfim, como o Silveira falou, né, então, mas claro, é isso, com a consciência de hoje, se o André tivesse, se o pai tivesse feito diferente, todo mundo poderia ter sido mais, poderia ter aproveitado mais a situação de uma maneira mais leve, de uma maneira melhor. Mas é isso, né? Aprender com os erros e, enfim, e esses encontros, né? Que às vezes acontecem em vida, né? Você faz um mal para alguém e você reencontra essa pessoa depois de 10, 15, 20 anos, que 5 anos que seja. Ou você faz um bem e você nunca mais vê essa pessoa, né? Então, são coisas da vida, né? São lições para a gente aprender e cada vez se melhorar cada vez mais e então evoluirmos juntos, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Beleza? Legal o capítulo. Beleza, turma? Obrigado por mais uma. Fiquem com Deus, que assim seja.